Fala galera, beleza? Pois é, tá aí um vídeo que eu achei que tão cedo eu não faria, mas infelizmente esse dia chegou. Morre Akira Toriyama. Ele faleceu no dia 1º de março de 2024, devido a um hematoma no cérebro. O enterro já aconteceu para parentes e amigos, e hoje, no dia 8 de março, foi noticiado a nota de falecimento. E cara, como fã, eu não imaginaria que isso me pegaria. Sinceramente, a sensação que eu tenho é de ter perdido alguém da minha família, alguém próximo a mim. Isso porque Dragon Ball é uma obra muito especial na minha vida. Dragon Ball basicamente foi o primeiro anime que eu tive contato quando criança, onde me apaixonei por essa história fantástica. Eu me lembro quando criança de levantar as mãos para o céu no momento da Genkidama do Goku, na batalha final contra o Majin Buu. Me lembro de ligar a TV todos os dias no Band Kids para assistir Dragon Ball após chegar da escola. Esse canal mesmo foi criado com a ideia de falar sobre Dragon Ball, apesar de tomar um rumo diferente. Pois é, e após a morte do Akira, agora não sabemos como vai ficar a franquia. Não sabemos quais rumos a história vai tomar, já que o cabeça de tudo não tá mais aqui para dar suas ideias. Akira Toriyama nasceu no dia 5 de abril de 1955 na cidade de Nagoya, no Japão, e iniciou sua carreira como autor de mangás em 1977. Em 1978, Toriyama teve seu primeiro one-shot, um tipo de mangá de único capítulo publicado. No entanto, foi só em 1980 que Toriyama se tornou um dos atores de mangás mais prestigiados do Japão, antes mesmo de Dragon Ball. Dr. Slump, publicado em 1980 e 1984, se tornou uma verdadeira febre no Japão e vendeu 35 milhões de cópias mundialmente em 18 volumes publicados. Uma média de quase 2 milhões de mangás vendidos a cada nova edição. Pouco tempo depois da conclusão de Dr. Slump, Toriyama, agora com o nome consolidado como um dos mangakas mais importantes do Japão, iniciou a publicação de uma das obras mais importantes da história da cultura pop, Dragon Ball. Publicada originalmente no Japão entre 1984 a 1995, a história de Goku se tornou um verdadeiro fenômeno de popularidade global, e, ao longo de 42 volumes, vendeu mais de 260 milhões de cópias. A primeira fase do mangá de Dragon Ball, focada na infância e adolescência de Goku, rendeu a adaptação do anime, exibido originalmente entre 1986 a 1989 pela Fuji TV, e posteriormente exportado para o mundo todo. Porém, foi a segunda fase do mangá de Dragon Ball, concentrada em revelar a origem de Goku e mais detalhes da raça Saiyajin, que transformou a obra de Akira Toriyama em um dos maiores fenômenos da história da cultura pop. Dragon Ball Z, dividida em 4 sagas principais, Saiyajins, Frieza, Cell e Majin Buu, tornou-se uma verdadeira febre mundial e elevou o nome de Toriyama ao Olimpo dos animes e mangás. Dragon Ball Z teve um total de 291 episódios exibidos originalmente entre abril de 1989 a janeiro de 1996 no Japão. Porém, só se tornou um verdadeiro fenômeno no Brasil somente nos anos 2000, quando o anime foi exibido por emissoras como Band e Globo na TV aberta. Em 2015, Akira Toriyama começou a trabalhar em uma continuação de Dragon Ball em mangá ao lado de Toyotaro. Toriyama criou os conceitos e argumento geral do universo de Dragon Ball Super, com Toyotaro sendo o responsável por trazer ilustrações e escrever os diálogos do mangá, que já teve 22 volumes publicados, um anime de 131 episódios exibidos de 2015 a 2018 e 2 filmes, Dragon Ball Super Broly e Dragon Ball Super Super Heroes. Além disso, outros 2 longas ligados ao universo de Dragon Ball Super foram aos cinemas antes mesmo do começo da publicação do mangá: Dragon Ball Z: A Batalha dos Deuses e Dragon Ball Z: O Retorno de Frieza, ambos com roteiro de Toriyama. A morte de Akira Toriyama é uma das mais impactantes da história da cultura pop, visto a enorme influência que Dragon Ball teve para a popularização dos animes e mangás no mundo inteiro nos últimos 40 anos. Justamente por isso, a obra do autor viverá pelas próximas décadas e continuará inspirando novas gerações de autores e fãs. Toriyama deixou um dos maiores legados da história contemporânea da cultura pop, e por isso continuará sendo lembrado por incontáveis décadas. Muito obrigado por tudo, Akira Toriyama.